Olá, eu sou o Dr. Diogo Gonzalez Júlio. Estou aqui para falar com vocês sobre direito médico. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela colega a doutora Alessandra Varrone para falar com vocês aqui no segundo Congresso de Direito Médico, no dia 15 de 5 de 2021. Evento este promovido pela editora Mizuno. O tema que eu vou falar intitula-se Quando a família pede para o médico deixar de informar ao paciente sobre o seu diagnóstico de doença terminal. Ora, com o avanço da medicina, houve um aumento da expectativa de vida e a maior capacidade de diagnósticos de doenças terminais. Isso trouxe para a rotina do dia a dia do médico, em seu consultório ou na instituição em que trabalha, um momento que é de informar ao seu paciente sobre o diagnóstico de doença terminal. Esse momento deve ser revestido de uma série de cuidados, dos quais nós pretendemos tratar aqui nesse momento. Bom, inicialmente, para nós entendermos o que é uma doença terminal, nós devemos entender que é uma doença avançada, progressiva e incurável, onde a falta de possibilidades razoáveis de respostas a tratamentos específicos. Há também a presença de inúmeros problemas e os sintomas intensos, múltiplos, multifatoriais, que causam grande impacto emocional no paciente, em seus familiares e também na equipe de cuidados, pois todos os profissionais da saúde que estão envolvidos nos cuidados para com esse paciente também têm que lidar com o dia a dia da iminência da morte e da não progressão, não possibilidade de cura daquele paciente com o qual estão lidando. Afinal de contas, os profissionais da saúde também sofrem nessa situação. O prognóstico de vida, né, a sobrevida esperada nesses pacientes gira em torno de 6 meses de vida. O paciente terminal, além dele não possuir não possuir uma perspectiva de cura ou melhora, ele sofre inúmeros impactos de ordem psicológica. Dentre eles, nós temos que ele passa pelo medo de ser abandonado, ele tem a sua rotina alterada, muitas vezes alterada porque ele não tem mais condições de continuar com aquela rotina que ele estava habituado, ou ele é submetido a um tratamento ou até mesmo a uma internação que impossibilita que ele viva a rotina com a qual ele estava acostumado. Também ele vem a sofrer uma possibilidade de perda de renda, porque ele está com a sua capacidade laborativa diminuída. Ele não está podendo trabalhar e produzir como antes. E ele vê a sua renda diminuída no momento onde geralmente o seu custo é muito alto. Ele vê o seu custo com medicamento, com tratamento crescendo bastante. E ele não quer deixar esse peso, ele não quer, né, gerar esse peso para sua família. Além dele estar com aquela situação, com aquela consciência que a morte lhe é iminente. A cada dia de vida ele está contando como um dia a menos que ele terá de sobrevida. Né? Bom, além disso, né, que nós trouxemos aqui, esse momento em que o médico se vê diante de um dilema, né, de atender a pedido da família do paciente, atender a família do paciente, não informar o paciente de seu diagnóstico de terminalidade de vida, ou, de outro lado, ele cumpre com seu dever ético de informar o paciente, inclusive nesse momento de diagnóstico de terminalidade de vida. As famílias que fazem esses pedidos
em sua grande maioria, estão imbuídas de boas intenções. Elas pretendem poupar o paciente do sofrimento de saber dessa condição de ser um paciente terminal. E, de outro lado, muitas vezes elas acabam por considerar que esse familiar não tem mais necessidade de saber a respeito de sua própria saúde. Ora, impor a um paciente que viva o escasso tempo de vida que lhe resta, sem lhe permitir saber a respeito da sua própria saúde e de decidir sua própria vida, é o mesmo que impedir um sujeito de direitos exerça a oportunidade de enfrentar questões pessoais e profundas, de ordem social, psicológica e espiritual nos poucos dias que lhe restam. Agindo desta maneira, é retirado do paciente a possibilidade de promover resgates do passado, de conciliar-se com aqueles que desejar, de arquitetar seu planejamento sucessório a fim de amparar seus entes queridos, de encontrar paz de acordo com suas crenças e, por consequência, de escrever as últimas linhas de sua história. Por essas razões, ainda que a família busque pela omissão do diagnóstico de terminalidade, é importante valer-se da máxima de que é direito do paciente saber a respeito da sua própria saúde. Isso decorre do dever de informação do médico e do direito à informação do paciente. Esta também é a condição para que a dignidade humana e a autonomia do paciente sejam respeitadas. O paciente com diagnóstico de uma doença terminal ainda está vivo. Seus desejos expressos devem ser respeitados. É necessário que o paciente receba as informações de forma mais adequada possível por parte de seu médico. O médico deve exercer uma oitiva cuidadosa para que o paciente exerça o seu direito de escolha, em conformidade com o que melhor lhe parecer. A relação médico-paciente é baseada na confiança, norteada pelo sigilo profissional, deve ser pautada na ética, na empatia e na confiança. Porém, nesses momentos, no consultório, o que acabamos vendo em muitos casos é que os familiares tomam a dianteira da situação e se apresentam como detentores do direito de saber e decidir acerca das condições em saúde dos pacientes que lhes são próximos. Mesmo diante de um diagnóstico de terminalidade, é dever do médico respeitar a autonomia do paciente. Após esclarecê-lo a respeito do seu quadro de saúde, orientá-lo sobre as alternativas possíveis e a respeito das consequências de todas elas. O paciente é quem deve ser ouvido, sendo a sua escolha que deve prevalecer como o caminho a ser seguido. Em algumas situações, o médico poderá perceber que o paciente não possui compreensão. Geralmente, são casos em que a doença terminal é acompanhada de um processo de senilidade. O paciente não tem capacidade de compreender a respeito de seu prognóstico, em decorrência da ausência de condições psíquicas que lhe impossibilitam de agir de maneira diversa. Nestes casos, estamos diante da possibilidade de que saber a respeito do que se passa consigo é indiferente ou ainda pode causar ao paciente prejuízos, agravando as suas condições físicas e psicológicas. O médico, diante de uma dessas hipóteses, deve agir com empatia e sob pesar o dever de informar com respeitar o paciente e não expor ele desnecessariamente a essa informação, uma vez que não fará diferença para ele essa informação, obter essa informação, ou se ele obter essa informação vai causar para ele mais prejuízos do que benefícios. Então, valendo-se da lembrança de que, para estes casos, também existe o direito de não saber, que deve ser levado em consideração, especialmente nos casos de pacientes terminais ou com enfermidades muito graves,
que optam por si a se manterem alheios às suas reais condições, deixando a tomada de decisão para aquele que o representa. Ou seja, se o médico tem ali, né, a indicação do paciente de um representante legal para tomar suas decisões em saúde, e já obteve do paciente essa informação que o paciente prefere que não lhe seja informado, o médico pode e deve, sim, agir de acordo com a vontade do paciente. Mas é importante que o médico que deixar de cumprir com seu dever de informar deve registrar em prontuário os motivos da impossibilidade ou a inconveniência de revelar determinadas informações ao paciente, devidamente fundamentado, para que, em um futuro, caso lhe venha a ser contestada a sua posição, este tenha como justificar e defendê-la. Diante de cada situação que se apresentar, o médico deverá analisar suas particularidades, sempre respeitando os direitos inerentes ao paciente com prognóstico de terminalidade. Sempre colocar o bem-estar do paciente em primeiro lugar, avaliando se o mesmo possui capacidade de compreensão, se a notícia de diagnóstico não lhe trará mais prejuízos do que benefícios. São essas as colocações que eu trago para a nossa reflexão nesse congresso. Vocês podem me encontrar nas redes sociais no @DiogoGJúlio ou no Google, pesquisando pelo meu nome, Diogo Gonzalez Júlio. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima!